Muito bem, esse é o segundo vídeo dessa revisão sobre economia política e a gente vai falando aqui da questão 9, como se dá a interpretação marxista dos efeitos dos avanços técnicos na organização do capitalismo. Cite e explique 2 dos 3 aspectos discutidos em sala de aula. Bom, aqui a gente coloca logo os 3, tá? O primeiro aspecto é o fato de que esse avanço técnico leva a cada vez menos trabalhadores serem empregados nas fábricas. Então, um maior contingente continua sendo empregado porque tem cada vez mais fábricas. Mas as fábricas têm uma tendência a depender cada vez de um número menor de trabalhadores. Ora, se todo o valor vem do trabalho e você emprega cada vez menos trabalhadores, haveria aí uma espécie de uma tendência a que o produto final seja constituído cada vez de menores valores, porque menos trabalhadores trabalharam para gerar aquele produto. Então, com isso, a gente tem uma tendência à perda de valor no produto. Só que como o salário pago ao trabalhador também é declinante, em função de que cada vez ele precisa de salários mais baixos e ainda assim serem suficientes para obter alimento, então você poderia ter uma queda tanto do valor do produto, mas correspondida pelo valor do trabalho, que faz com que a diferença entre receitas e custos do capitalista se mantivesse, portanto sua lucratividade fosse mantida. O segundo aspecto é reparar que essa tendência a barateamento dos bens de consumo, na medida que você tem mais fazendas capitalistas, produzindo principalmente batatas e mais alguns outros poucos alimentos para sustentar o trabalhador, ele não aconteceria necessariamente. Tudo dependeria da forma como o trabalho se considerasse abundante ou restrito em determinadas regiões. Então, se houvesse excesso de demanda por trabalho, ou se de alguma forma o trabalhador conseguisse se organizar, ele poderia fazer comprimir a margem do lucro capitalista e isso levar a crises, na medida que ele exige salários mais expressivos. Então, a expansão da indústria seria limitada à taxa de expansão do exército proletário. Isso faz com que seja estratégico para os empresários que a mão de obra se reproduza e que ela esteja sempre abundante, sempre desesperada para qualquer oportunidade que lhe permita a sobrevivência. E o terceiro aspecto é que nada garante que a expansão da produção ocorra na mesma velocidade que a expansão da demanda. Então você pode ter mercados crescendo a um ritmo mais lento do que a expansão do capital permite, e esse descompasso entre demanda e oferta seria algo inerente, uma característica inerente ao sistema. Ora, para Marx, salvo em circunstâncias muito excepcionais, existentes na época dos clássicos, haveria uma tendência natural à subreprodução e à compressão de margens de lucros, com o fim último sendo a derrocada do sistema. Vamos para a questão 10 agora. O que provocou a grande depressão do século XIX, do século XIX? Como ela foi superada? Ora, uma série de fatores explicam essa depressão. A primeira é um primeiro nível de saturação de oportunidades de investimento. Então, você tem fábricas excessivas se dedicando a determinados produtos e há um excesso de oferta fazendo com que haja uma queda na taxa de lucro. Por outro lado, você tem a demanda efetiva se mantendo, não sendo capaz de se manter ao mesmo ritmo do crescimento da capacidade produtiva. Então aqui a gente está falando A e B, um descompasso entre oferta e demanda. Ora, a gente associa isso também à elevação dos salários em termos nominais e reais, o que já mostra a necessidade do capitalista de ceder e de pagar valores um pouco mais expressivos para a mão de obra. Então a gente tem aí também a emergência dos sindicatos, as primeiras revoltas dentro de fábricas contra as condições desumanas de trabalho, e os custos da mão de obra vão se elevando, seja pelo ganho maior dos trabalhadores, seja pelos prejuízos provocados por esses conflitos dentro da fábrica. A gente tem também queda no preço das mercadorias e dos bens intermediários, decorrente de um aumento da produção e de um acirramento na concorrência. Além disso, a gente tem ainda a expansão monetária. Então, todos eles fazendo um efeito de disponibilidade de recursos maior
e uma grande expansão nos insumos, fazendo com que você tenha um acirramento da concorrência entre essas empresas. O barateamento dos preços dos alimentos, sob a influência do avanço da fronteira agrícola americana, que era permitido pelas ferrovias. Então, de alguma forma, você vê que no mercado americano, uma parte das demandas que existiam à produção inglesa começam a ser atendidas pelos próprios produtores americanos. E, portanto, a capacidade produtiva inglesa fica ainda mais ociosa. A gente tem efeitos prejudiciais trazidos pela suspensão dos pagamentos de juros feitos a outros países e a colônias, e a gente tem a emergência de siderúrgicas americanas capazes de atender as demandas do outro lado do Atlântico para a construção ferroviária, que de alguma forma representa um motor do crescimento daquele país. Então é um episódio de superprodução que levou não à derrocada do sistema capitalista, mas ao seu fortalecimento. Houve a emergência de grandes conglomerados, com a consolidação e a fusão de várias dessas empresas concorrentes, e, com isso, a emergência de práticas desleais de concorrência, que permitiriam a poucos uma taxa de lucro ainda bastante alta, na medida que ela não mais precisa concorrer com ninguém. A renda do trabalho passou a ser fonte de recursos para a acumulação capitalista e o lucro deixa de ser exclusivo do grande investidor. Então, de alguma forma, aqui você tem criação de um consumo de massas, os primeiros passos em direção a um mercado de massas e um mercado consumidor de grandes contingentes populacionais, e isso propiciando e não prejudicando a acumulação capitalista. Houve ainda o avanço técnico e o crescimento da produtividade advindo das empresas inovadoras. Essas empresas, via de regra, eram de capital aberto e detentoras de grandes parcelas de mercado. Ao Estado caberia a tarefa de impedir a concorrência desleal, mas sem eliminar a lucratividade dos inovadores. Então a gente gostaria de ver, nesse caso aqui, o Estado fazendo um papel de defesa da concorrência, mas não é isso que acontece nessa época. Nessa época a gente vê uma tendência à formação dos grandes trustes, que passam a ser inicialmente combatidos com legislações bastante ineficazes, mas com o passar dos anos vão ganhando maior capacidade. Pois bem, aqui a gente interrompe esse segundo vídeo e no próximo a gente vai falar rapidamente sobre questões da primeira VA de anos anteriores.